Olá, caros amigos leitores! Hoje estou aqui para resenhar um livro que vocês pediram muito, que é Ana Karenina, o livro do mês de janeiro, então estou sim atrasada para fazer isso. Eu não ia fazer esse vídeo. Quem é meu seguidor mais antigo já deve ter percebido que tem épocas que eu falo bastante nos stories e faço vídeos, e tem épocas que eu só posto as minhas resenhas e deu. Claro, respondo vocês e tudo. Porque eu sou uma pessoa extrovertida, porém sou tímida. E além de tudo, eu não sou fã de exposição. Então talvez eu não seja uma instabooker, resenhista, influenciadora, não sei como vocês queiram me chamar, ideal, porque eu não sou fã de exposição. Então tem épocas que eu estou ok em fazer isso e tem épocas que eu só quero viver a minha vida no offline, assim. E eu sou meio assim pra vida mesmo, eu gosto muito da minha vida offline. E eu falo pra vocês que dou essa dica aqui, viva muito mais no seu offline, saia com seus amigos. Agora na pandemia não tanto, né? Vamos se cuidar, seguindo todas as formas de precaução, né? Mas é tão bom viver no offline, né? Eu acho que esse contato humano é o que mais preenche. Porém, eu amo estar aqui com vocês, eu amo interagir com vocês. E por isso que eu criei o Caros Amigos Leitores. Apesar de não ser fã de exposição, eu queria ter essa comunidade para discutir livros e eu fico muito, muito, muito feliz quando vocês me pedem para fazer, quando vocês me mandam direct, quando vocês comentam e interagem mesmo. Isso me deixa muito feliz e me motiva também a estar aqui. Só por isso hoje eu vim fazer essa resenha. E sim, estamos no feriado de carnaval, então é pra vocês também terem um passatempo aí, né? Porque a gente tem um feriadão, porém estamos no meio de uma pandemia. Eu, por exemplo, estou em casa mesmo, vendo série, lendo um livrinho. Tem várias dicas legais no Caros Amigos se você quiser começar um livro novo. Então, vamos falar desse livro. A gente tem que começar falando um pouquinho da motivação do Tolstói em escrever essa história. Eu acho que isso é importante. Tem duas motivações e por isso tem dois personagens principais. E isso é essencial para entender a história, eu acho. Uns anos antes do Tolstói resolver escrever esse livro, ele presenciou uma cena de suicídio de uma mulher que se jogou nos trilhos do trem, né? Lá na Rússia. E por isso ele ficou tão impactado, porque também depois soube que ela mandou uma mensagem, né, escrita pro ex-amante dela, dizendo que ele já tinha matado ela e que se ele quisesse ver os restos dela, né, era só ele encontrar ela nesse trilho do trem, que ele quis escrever uma história baseada nessa mulher. E que é a nossa Ana Karenina, né? Como uma história de amor pode nos destruir. E também temos outro lado. Ele sempre foi uma pessoa voltada aos movimentos sociais, às questões sociais mesmo da Rússia. E nessa época, eles tinha tido a emancipação, né, dos servos. E eles estavam tendo muita dificuldade em relação aos assalariados. Eles não sabiam como lidar, como motivar. E existia muito, não vou fazer, não tô afim. E esses mujiques e assalariados, camponeses, enfim, eles não se davam bem com a tecnologia da Europa. Então tinha problemas, porque os fidalgos, eles iam lá, compravam coisas caras, né, pra agricultura, e eles acabavam estragando ou não usando direito, e eles acabavam tendo prejuízos. Então, nesse momento, a Rússia estava tendo dificuldades econômicas e sociais também, e ele quis escrever também sobre isso. Por isso, nós temos o personagem Lievin, que é um personagem principal do lado da Ana, né? E o Lievin também é baseado nele, né? No próprio Tolstói. Então, tem várias passagens aí que ele se baseou na própria vida para compor esse personagem. Então, esses dois personagens,
apesar de narrarem coisas muito diferentes, eles se entrelaçam as histórias. E eles sempre estão no mesmo mood, né? O mesmo humor, assim. Se um tá triste, o outro tá triste. Não necessariamente pelo mesmo motivo, mas eles estão sempre caminhando juntos, apesar de não serem personagens que se falam que são próximos, né? Eles se veem apenas uma única vez no livro. Então eu vou começar contando, né? As minhas impressões, porque eu não vou contar a história aqui. O livro tem 800 páginas, eu tenho um pouco de medo de ficar muito grande o vídeo, até porque eu tenho que contar com o meu poder de coesão, que já não é lá aquelas coisas, né? Então, o que precisar contextualizar, eu vou contextualizar, mas é mais as minhas impressões. A história começa com a Anna Karenina indo para Moscou e o Levin também indo para Moscou. O Levin, ele tá indo para Moscou porque ele quer noivar com a Kitty, que é irmã da cunhada da Anna Karenina. E a Anna Karenina está indo para Moscou porque o irmão traiu essa cunhada dela e ela tá indo para ajudar no casamento, para ver se ela consegue, né, fazer a cunhada perdoá-lo. Então, ambos vão para Moscou e é ali que começa o enredo. Porque quando ele vai para Moscou pedir a Kitty em noivado, ele perdeu o time. Ela já tá envolvida em outra história, porque ele vai para casa, porque ele não é um romântico. Ele é mais aqueles caras que a gente fala que é bronco, assim. Não que ele seja ruim, mas ele é mais... Ele é mais do campo, assim. Ele não tem um refinamento, assim, que a gente fala, né? De ser mais... romântico mesmo. E aí a Kitty tá envolvida com outro cara, que é o Vronx. E esse Vronx, ele é mais safo, assim, né? Ele é mais da cidade, ele tá mais se envolvendo com várias mulheres e tal. E ele é um pretendente da Kitty. Então, a Kitty acaba dando um fora no Levin. E também leva um fora, porque o Vronx conhece a Anna nessa época. E a Anna, sabendo que a Kitty gostava dele, ele era pretendente da Kitty, mesmo assim fica fazendo um joguinho de sedução com ele. E ali começa as histórias, né? A Anna então decide voltar para São Petersburgo, que é onde ela mora, dá tudo certo com o irmão dela, porque ela fica com medo de se envolver com o Vronx. E o Vronx vai atrás da Anna, porque ele fica encantado com a Anna, né? E o Levin volta para a cidade dele, lá para a fazenda dele, triste. Então aí a gente tem dois personagens angustiados, né? Já começa assim. Um tá casado, que é a Anna, e um que gostaria de estar casado. E aí que a gente percebe como eles são diferentes, porque a Anna começa a perceber que a prisão dela e a infelicidade dela está concentrada no casamento dela. E o Levin tem a crença que só vai poder um dia ser feliz quando ele finalmente casar. Então, ambos estão infelizes, mas num extremo, né? Porque um quer estar e o outro não quer. E aí vai se desenvolvendo a história. Uma coisa que eu acho legal nessa história do Tolstói é que todos os personagens ganham vida. E o que é ganhar vida, né? É eles poderem contar a versão deles daquela situação. Então a gente não tem só a versão da Anna e só a versão do Levin. A gente vai ter a versão da Kitty, a gente vai ter a versão do Vronx, a gente tem versão do marido da Anna Karenina. Então cada um vai nos contando a sua visão. E isso é muito rico, porque a gente consegue entender como tudo tá acontecendo. E também ele vai abordar várias questões da sociedade, questões humanas, assim, que todo mundo acaba passando de diferentes formas. E por isso é um livro que te faz refletir muito, porque ele vai fazer essa reflexão sobre o casamento, né? A Anna, que tá casada com um cara que é muito bem sucedido, que deixa ela ter liberdade, ela tá na alta sociedade, ela tem um filho, então ela tem uma vida muito confortável. E ela começa a acreditar que aquela vida confortável dela é, na verdade, uma vida infeliz, que ela está trancafiada, que ela, né?
e começa então ali fomentar a ideia de que sair do casamento é o melhor para ela. Porém, naquela época, o divórcio não era uma coisa extremamente aceitável, às vezes nem hoje é. Tem pessoas que ainda têm preconceitos com pessoas divorciadas, né? Então imagina naquela época que foi escrito que era 1870 e alguma coisa. Então, ela se envolve sim com o Vronx. Eles têm um relacionamento e ela fica grávida. Aí, quando ela descobre que ela tá grávida, ela decide então contar pro marido dela que tá traindo o marido dela. E ela conta pro marido dela e a reação do marido dela, que é o Alexei, é uma reação assim. Eu acho que ele tem uma reação negacionista. Ele simplesmente diz pra ela que se ela não tiver mais com esse cara, o Vronx, se ela deixar de falar com ele, tá tudo bem, eles retomam o casamento, porque ele tá muito preocupado com a reputação dele, né? E que ele é um cara bastante prático, também tem isso, a personalidade dele. E a Ana, ela fica com raiva disso, dessa personalidade dele prática. Ele também pensa que ela vai ser difamada e todas as consequências que vai ter na vida dela, e resolve tomar essa atitude. A Ana não vê isso com bons olhos, ela quer que ele seja passional, que ele fizesse alguma coisa, que ele ficasse com raiva dela. Claro, porque é muito mais fácil lidar com isso do que lidar com a tua própria culpa e ainda a pessoa ser legal contigo, né? Eu acho que isso é 1000 vezes pior pra quem faz alguma coisa errada, né? E a Ana, ela não pensa nem um pouco nas consequências dessa paixão que ela tem pelo Vronx. Ela não pensa que ela vai perder essa vida dela, ela não pensa no filho dela, ela não pensa em toda a sistemática da vida dela e tudo aquilo que faz ela ser ela, né? A Ana, que era uma mulher super autoconfiante e elegante, enfim. Isso é o que tá acontecendo com a Ana em São Petersburgo, e ela vai cada vez mais ficando paranoica, achando que vai morrer no parto e etc. O Levin, em contrapartida, levou um pé na bunda. Ele tá lá triste, porém é nesse momento que ele vai abordar as questões das dificuldades da Rússia em relação aos funcionários, aos assalariados, porque o Levin, ele tá tendo problema e às vezes ele tem até uma ré, né? Ele tá tendo uma ré, assim, financeiramente, em relação aos funcionários e em relação à lavoura. E ele tenta ali participar daquilo, ele tenta entender, ele tenta perceber como vai fazer a motivação desse funcionário, porque esses funcionários não estão motivados, eles não fazem aquilo que ele quer e ele fica um pouco atordoado. Então ele vai tentar buscar jeitos de motivar e jeitos de como funcionar essa relação deles, que é nova. Então ele vai em fazendas de pessoas que eram pobres e fizeram um sistema assim de cooperativa. Ele decide então ir para a Europa fazer um estudo, e daí ele entra um pouco na relação com o comunismo, porque existe aí um certo flerte em relação a isso, porque existe as pessoas passando fome, as pessoas com dificuldade. Então ele vai estudando essas questões, e o Tolstói vai trazendo no livro pra gente fazer essas reflexões também, o que eu acho muito interessante, porque é um livro que é anterior ao comunismo na Rússia e que me deixou, em muitos momentos desse livro, numa ambivalência grande, coisa que o Dostoiévski não me fez tanto. Eu fiquei pensando muito como a Rússia tem essa fama de que é muito violento, de que é tudo fechado, muito preconceito e etc. E quando tu lê, né, um Tolstói, tu percebe a sensibilidade do povo, tu percebe como eles se relacionavam, de homem dar beijo no rosto e etc, etc. Coisas assim que fazem a gente contestar essa ideia, porque essa ideia é tão cristalizada, sendo que a gente está num país muito influenciado pelos Estados Unidos. Então toda a história tem a ver com isso, até a nossa ditadura teve a ver com esse medo de entrar para um comunismo.
Então toda essa história é muito enraizada na gente e às vezes a gente não valoriza tanto o país, né, da Rússia, que tem coisas fantásticas, bailarinas fantásticas, tem a questão do xadrez, tem a questão desses escritores que têm uma sensibilidade enorme, que estavam aí pensando em questões da alma humana muito antes que todos os outros, que conseguem fazer personagens extremamente densos e complexos e que mostram sim uma grande sensibilidade. E isso ficou muito na minha mente, mexeu muito comigo essas questões, né? Eu tive muita vontade, tenho muita vontade de conhecer a Rússia e entender melhor. Me deu menos medo, porque eu já queria conhecer a Rússia, porém eu tenho um certo receio, eu acho que a maioria das pessoas tem, por toda essa ideia que é cristalizada na gente, né? Que é como se fosse como se fosse, não, é um preconceito que a gente fala estrutural, porque a gente nem percebe que ele vai sendo criado na gente pelos filmes, pela história, por tudo, né? Então, dito isso, né, aqui estou divagando, o Levin tá vivendo isso. E aí a Kitty, que era o amor da vida dele, que levou fora, ela tá com o coração partido, então ela também vai se tratar, e é muito legal essa parte que ela vai se tratar e vai entender também qual é a motivação dela, o que ela gosta, o que ela quer, né, na vida dela, e eu acho que é muito interessante porque todo mundo que tem um coração partido precisa passar por esse momento de verificar o que é importante, entender, sentir a sua dor, né? E como eles patologizaram a dor dela, assim, ela tá sofrendo e acaba que dizem que ela tá com alguma doença. Isso é engraçado, na minha visão, né? Como psicóloga também. A patologização do luto. E, enfim, essa é a história que vai rodear até mais ou menos o meio do livro. Então, a gente vai estar com esses personagens aí, todos meio tristonhos, cada um com a sua demanda. Até que dá uma virada no livro e a Ana Karenina larga o marido, ela decide então largar o marido. Quando ela tem o parto dela, ela não morre. E nesse parto dela, ela tem umas alucinações, assim, porque foi um parto muito difícil, e ela pede muitas desculpas pro marido dela. E o marido dela, ele tem a humildade de entender a dor dela e tem a humildade de desculpá-la, né? De conseguir se conectar a ela de novo. E isso dá uma raiva enorme nela, assim, né? Ela fica com raiva dessa humanidade dele e cria repugnância dele, né? E isso é uma coisa interessante porque ela não consegue ter compaixão por ele, de fato. Ela não consegue se conectar aos sentimentos dela e de tudo que ela causou no outro. Então ela gira e cria a repugnância de isolar e ficar longe. E aí ela decide ir embora com o Vronx e com o bebê. E esse bebê que ela tem, que é do Vronx, ela rejeita ele. Isso também é interessante, ela rejeita. E o filho que ela tem com o Alexei, ela ama de paixão, mas não hesita em momento algum em deixá-lo. Isso é outra coisa que me chama a atenção, né? Porque ela vai criando uma dependência desse amor, mas é um amor ideal. Ela acha que o amor vai trazer essa felicidade imensa para ela. Porém, ela não entendeu, né? Eu acho que nessa época não era visto que é nela que tá faltando a felicidade, no sentido de ela não entende o que traz a felicidade para ela. Ela coloca sempre para fora o que vai trazer a felicidade dela e ela vai perdendo aos poucos a identidade dela, vai perdendo tudo aquilo que formava essa Ana. E é muito triste esse processo dela, porque quando ela vai fazendo esse movimento, ela vai ficando cada vez mais dependente do Vronx, que é o que acontece na maior parte dos relacionamentos, principalmente abusivos, mas esse relacionamento dela não era abusivo, né? O Vronx deixava ela bastante livre.
era mais de dependência. E ela vai deixando as coisas dela, ela vai perdendo a identidade, a vida dela, o que fazer ela feliz, porque a sociedade acaba rejeitando ela devido a ela não fazer o divórcio, ela não quer fazer o divórcio. E isso é uma coisa que eu não entendo muito bem no livro. Por que que ela não quer se divorciar? Ela não se divorcia e isso causa inúmeros problemas, porque o Bronx não pode dizer que a filha é dele. Eles não são vistos na sociedade como um casal, e sim como amantes, então causa uma certa imoralidade, né? E que isso acarreta que ela perde tudo que era da vida anterior, né? De estar tendo amigas, estar na sociedade, ser essa mulher onde dava conselhos, essa mulher que, né, se importava com as pessoas, isso tudo vai se perdendo e ela vai se perdendo no processo. Então ela fica muito dependente do Bronx e tudo que ele faz, ela cria uma distorção da realidade e da percepção dela, porque para ela perder ele é a pior coisa que pode acontecer na vida dela, porque se ela perde ele, ela não vai mais existir. Então tudo ela fica tentando analisar se pode ter a possibilidade de perder ele. E ela se torna insuportável no livro, ela se torna uma mulher mesquinha, ela se torna uma mulher extremamente ciumenta, onde ela enxerga realidades paralelas mesmo, e isso é muito triste, porque isso vai acontecendo com pessoas que têm dependência emocional, porque o mundo depende dessa outra pessoa, se a outra pessoa não tá disposta a dar aquilo, a pessoa fica perdida, a pessoa fica desesperada, a pessoa fica num vazio extremo, e isso é muito perigoso. E é o que acontece ali no livro, né? Começa a entrar por um caminho muito perigoso entre eles. Então, o Tolstói, ele flerta muito com a ideia do suicídio, com a ideia da depressão. O próprio Bronx tem uma tentativa ali de suicídio quando a Ana tá grávida e nesses delírios ela meio que rejeita ele. E tudo isso vai se acumulando nessa história da Ana e do Bronx ali, do Alexei, que também é o marido dela, que eu achei ele muito interessante como personagem. E como ele também vai levando várias rezas, assim, em decorrência desse golpe da Ana na autoestima dele. E também da visão que as pessoas têm dele, né? Porque, querendo ou não, a mulher dele foi embora com outro. E ele não fez nada, digamos assim. Então isso também causa uma imoralidade na sociedade que esperava que ele matasse os dois. E ali é um desfecho, assim... E tem o filho também da Ana, que dizem que ela morreu, que eu achei um absurdo. E que está sofrendo e não pode sofrer, né? Não pode ter a dor da perda da mãe. Então é muito complicado todos os emaranhados que vai se formando em torno da Ana. E é muito interessante de observar, porque a Ana muitas vezes pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, em alguns momentos da vida que a gente coloca toda a nossa expectativa no outro. E isso é o maior problema que a gente pode nos causar, quando a gente esquece de botar a expectativa nós mesmos e esquece que a gente precisa nos fortalecer, né? Para poder conseguir ter uma vida saudável, porque quando a gente não tá fortalecido e tá colocando tudo no outro, é que a gente vai tendo diversos adoecimentos também, né? E diversos problemas derivados disso. Então isso tá aí acontecendo na vida da Ana. É basicamente a história dela e que eu acho muito importante ser lida. E o Lievin, né? O Lievin tá ali muito envolvido em entender o movimento comunista, em entender como fazer render a agricultura de novo, nessa nova modalidade. E aí, aos poucos, ele se aproxima de novo da Kitty. E aí ele consegue casar aí com seu amor e é muito fofinho. E o jeito que ele pede ela em casamento é o mesmo jeito que o Tolstói pediu à mulher dele.
e tem uma nota de rodapé que fala isso. E também outra questão interessante é que o Levin, ele dá o diário dele pra Kitty ler, pra ela saber que ele não é um homem puro. E o Tolstói fez isso com a mulher dele também. Então é meio bizarro. Já imaginou? Você um dia antes do seu casamento, dias antes, o seu noivo te dá um diário contando de todas as mulheres que ele já teve relação na vida dele? Assim, né? Peculiar, pra dizer o mínimo. E aí eles ficam juntos e ele realiza o sonho da felicidade plena, assim como a Ana, que achava que a felicidade plena era sair do casamento. Só que aí ele percebe que o casamento não é mil flores, né? Não é só felicidade, lua de mel, felizes para sempre, né? Ele percebe aí as dificuldades da convivência vida dois, de eles entenderem o que cada um vai ser nessa relação, entenderem o espaço do outro. Então eles começam aí uma vida dois brigando muito. E é natural isso acontecer quando se vai morar junto com alguém. E aí ele fica, meu Deus, mas isso aqui era pra estar me trazendo felicidade, né? E não tá. E eu acho uma reflexão interessante também a ser feita ao casamento, né? Que o casamento é um comprometimento, não é uma paixão, não é transar, não é nada disso. É um comprometimento diário em fazer aquilo funcionar. Em estar convivendo, respeitar diferenças, respeitar o espaço do outro, entender também o que o outro precisa e o que você precisa e delimitar esse espaço. E essa é uma reflexão muito bacana que tem no livro e eu achei sensacional, porque são poucos os livros que trazem o lado B do casamento, né? E aí vai acontecendo várias coisas, vai mostrando também relações entre irmãos, quando um irmão sente um pouco de inveja do outro, quando você não concorda com uma pessoa que você ama, como você lida com esse não concordar, né? Se você isola essa pessoa ou se você discorda, mas consegue manter a convivência. Então, eu acho que é um livro que traz bastante essa questão de diversidade, de opiniões, e você entender que ninguém vai pensar igual você e tá tudo bem. Nem por isso você precisa não falar mais com essa pessoa, né? É ter paciência com o outro também. E no fim, né, o que eu posso concluir desse livro? Essas são as minhas percepções que mais me chamaram a atenção e que eu acho que é muito válido ser falado. Se você quiser ler esse livro, eu acho que são ideias que você tem que estar aí sabendo que é o que o livro aborda. Eu acho que esse livro, quando você fecha ele, você precisa de uns 2, 3 dias pra assentar ele dentro de você. Porque ele traz tantas coisas, ele traz tantos pensamentos, ele traz tantas reflexões sobre as nossas relações, sobre a nossa relação com nós mesmos, de entender os nossos limites, entender quem somos. Entender que a nossa relação é o que vai nos trazer felicidade com nós mesmos também, e não só colocar no outro, porque o Levin teve que perceber isso também, que ele achava que se casando ia estar feliz, porém ele foi percebendo que ele também tinha que ter as coisas dele e saber a hora de estar com ela e saber a hora de não estar com ela. Eu acho que é um livro que é um clássico exatamente porque tu pode ler hoje ou daqui 30 anos e as questões vão estar em voga ainda, porque são questões da humanidade, são questões dos sentimentos, são questões das nossas relações com os outros. Então, é isso, gente. Eu acho que se você tá em dúvida, quer ou não ler, eu indico muito ler. Ana Karenina é um livraço, mas você tem que entender que ele é um livro que toca muito dentro. Então, tenha paciência também, assim, com você, porque às vezes você vai ficar mais reflexivo e vai precisar de um tempo para absorver toda aquela carga que tá ali dentro desse livro. Mas vale muito a pena, ele me modificou bastante como pessoa. Eu acho que todos os livros que eu tô lendo nesse último ano têm me modificado muito. Eu acho que eu tenho um bom autoconhecimento e por isso eu acho que as minhas escolhas de livro
estão muito adequadas a quem eu sou, o que eu tô precisando saber naquele momento. E isso é muito interessante também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Comente o que você pensou sobre tudo isso que eu tô falando. Como que você vê a questão da felicidade também, que é outra reflexão, né? A reflexão de que a felicidade vem do outro ou vem de você, né? Se você pode botar toda essa expectativa dentro do outro e também as relações aí, eu acho que tem tanta coisa para ser pensada. E se você quiser saber mais disso, quiser conversar comigo, você pode me mandar um direct, comentar que eu vou responder. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!